emoções, expressões faciais e ambiente. Esses são os três temas de hoje, desse vídeo, e olha, tem coisa pra caramba pra falar, começando com o que são as emoções, e além disso, o que as emoções que conhecemos têm a ver com as nossas expressões faciais, e por fim, como podemos usar essa relação para entender como funciona o nosso ambiente. É muita pergunta, né? Mas vamos lá, na explicação sobre emoções é bom já começar criticando aquela ideia que a gente tem de que existe um distanciamento entre a razão e a emoção. Porque cara, do ponto de vista dos processos biológicos que participam da nossa tomada de decisão, essa diferença não existe. Ó, vamos lá, sobre emoção, como é que funciona nosso corpo. A ideia de emoção é bem básica, é bem de base mesmo, quero dizer. Porque elas são nossas reações fisiológicas. Nosso corpo, dependendo do como que o ambiente está impactando ele, quais são as influências, o que está acontecendo, ele libera uma série de reações químicas, que aí é o que a gente chama de emoção. Então concluímos que emoção é uma coisa bem fisiológica, é muito física, são as suas reações químicas causadas por uma série de hormônios, neurotransmissores, que estão respondendo a algo que está acontecendo com você em relação ao ambiente. Você vê a pessoa inocente apanhando na rua, aí uma série de reações químicas, físicas no seu corpo vai te causar alguma emoção. E isso, eu vou abordar um pouco mais pra frente, vai ser impactado pelo histórico da sua vida, porque dependendo quando você vê alguém inocente apanhando, você pode sentir tristeza, você pode sentir raiva, você pode sentir nojo, você pode sentir várias coisas. Você pode inclusive sentir alegria, isso vai depender de muitas outras questões. E essa ideia que nós temos pensamentos racionais e emocionais, nem sei se é pensamento, mas essa ideia que a gente tem que escolher entre um e outro, não existe. O tempo todo o ambiente está tendo impacto sobre o seu corpo e está sendo liberado certas químicas, certas respostas fisiológicas. A questão é que algumas dessas reações geram comportamentos que nós padronizamos com alguns nomes, que são emoções. Complicado quando você passa a olhar mais profundamente sobre o assunto, né? Mas o ponto aqui é que toda decisão que você faz, ela está sendo impactada pelo que está acontecendo no seu ambiente em relação a você. E isso, no fundo, são emoções. Então não existe uma decisão que você toma, decisão mais racional, o ambiente mais racional que o mundo gosta, que geralmente quando se trata de dinheiro. Então, eu escolhi comprar uma ação tal, puramente em análise fundamentalista, puramente em análise racional. Não. Você pode sim ter tido uma boa análise sobre aquilo, você pode sim ter feito uma análise que faz sentido, ter usado matemática, ter usado fundamentos importantes, só que você não consegue ter um botão que você desliga a sua emoção. Então se tu tá fazendo aquilo no momento que você acabou de brigar com o seu marido, no momento que você acabou de brigar com a sua esposa, tem emoção te atrapalhando de alguma forma. Se você acabou de fazer qualquer coisa que te deixou mais feliz também, tem emoção te impactando. Então isso acontece o tempo todo, mesmo quando parece que não está acontecendo. Ah, como podemos evitar isso? Assim, não existe uma regra 3 passos, 10 passos, 25 passos para você tomar decisões 100% racionais. Geralmente um bom caminho é você se entender para você começar a conhecer as reações que você tem, ou seja, as emoções que você tem. E aí você consegue, com esse entendimento, você ao menos toma a decisão sabendo com o que está acontecendo com o seu corpo, com as suas emoções. Isso aí torna a decisão menos propensa a sair muito da linha do que a gente chama de racional. Isso vai ter muito a ver, inclusive, com meditação. Ah, e eu quase esqueci de falar aqui. Como sempre, eu estou baseando esse vídeo aqui em ciência. Então, eu estudei um artigo científico que está na descrição desse vídeo. Inclusive, ele nos dá a seguinte definição do que é uma emoção. Então, abre aspas. Emoção é um processo, um tipo específico de avaliação automática, influenciado pelo nosso passado evolutivo, ou seja, a nossa genética, e o pessoal, ou seja, o nosso histórico. Isso aqui é exatamente o que eu falei sobre quando você vê alguma coisa e aquilo soma-se a dois elementos. A sua genética, que é o como que o seu corpo responde, as químicas que ele libera, e também o seu histórico, é o que o autor falou. Ele usou o termo passado evolutivo, ou seja, a genética, e o passado pessoal, ou seja, o seu histórico de vida. Então você viu alguma coisa que te deixou com raiva. O que aconteceu? Você viu essa coisa e aí aconteceram duas coisas. Primeiro, é liberado uma série de químicas no seu corpo. E aí essas químicas têm a ver com o sentimento de fúria, de raiva e etc. Mas
Isso daí poderia trazer outras coisas. Porque, por exemplo, o sentimento de nojo, que é aquela repulsa, é um pouco próximo do de raiva, quando a gente compara fisiologicamente. O que vai diferenciar mais nessa parte vai ser o histórico da sua vida. Porque a gente aprende as emoções que a gente tem que ter também. Se a gente cresce numa família em que determinado assunto traz raiva para os nossos pais, você vai aprender a ter raiva daquele assunto também. Então o histórico da sua vida também é importante. Deixa eu pensar aqui em algum exemplo para tornar isso mais palpável. Ó, boa, eu não gosto de futebol. Eu não assisto, não é que eu não gosto, eu não assisto, não sinto vontade de assistir. Eu cresci numa família em que, principalmente os homens, eles amam futebol. Futebol é muito importante para eles. E eles sentem raiva quando o time perde, eles sentem raiva quando um time opositor, a pessoa zoa o time deles dizendo que é pior. Eles sentem isso de verdade. Eu já vi pessoas ficando realmente irritadas, não era nem na brincadeira. Existe um motivo fisiológico, porque é quando você tem algo que para você é muito importante, principalmente na sua descrição de indivíduo, na forma que você se identifica. Uma pessoa que é flamenguista, ela se identifica quando ela é muito apaixonada. Fala sobre você. Ah, eu sou alto, eu gosto de ler, eu sou flamenguista. São as definições, tá entre elas. Quando alguém fala mal de uma dessas definições, fisiologicamente você entra num momento de luta e fuga. Você entra, que a gente chama isso em neurociência, que é o momento de defesa da espécie, que é o momento de defesa do seu indivíduo. Então, fisiologicamente, você tem reações. Quando alguém fala mal de algo que você gosta muito, é muito difícil você não ter nenhuma reação. Além disso, a pessoa que fica irritada, ela também, muito provavelmente, cresceu num ambiente que isso era normal. Então, ela também aprendeu que um dos comportamentos aceitáveis quando alguém fala mal do seu time é ficar irritado. Isso se soma, e aí o comportamento final é ela ficar irritada. Isso não acontece comigo porque eu não tive nem. Eu tive o primeiro aspecto, que é eu aprendi que é normal as pessoas ficarem irritadas quando alguém fala mal do time delas de futebol, porque eu vi isso acontecer na minha família, eu vi isso acontecer em ambientes desde a minha infância. Só que por eu nunca ter criado uma identificação forte com esse esporte, a parte fisiológica não acontece. Então, como eu não tenho essa paixão por qualquer time que seja, não me vem nada. Mesmo quando eu falo que eu tenho um time, e de fato eu tenho, mas mesmo quando eu falo isso, a pessoa fala mal dele, eu não sinto nada. Porque o elemento fisiológico de ter que defender algo que é importante para mim não existe. Agora falando sobre as nossas expressões faciais. Desde 1872, Charles Darwin, sim, ele mesmo, já apontava que expressões faciais são um elemento da evolução humana e correlacionou as expressões com os nossos processos psicológicos. Existem estudos com pessoas de culturas completamente diferentes mostrando que podemos reconhecer a emoção no comportamento facial de outras pessoas. E povos culturalmente distintos, incluindo culturas pré-alfabetizadas, concordaram que um conjunto básico de expressões faciais estava associado a certas emoções. É verdade. Sabe as 6 emoções básicas que a gente conhece? Alegria, raiva, medo, nojo, surpresa? Nós temos esse conceito de emoções por causa de um estudo sobre faces. Pois na década de 60 fizeram uma pesquisa onde exibiam fotos de expressões faciais com emoção para indivíduos de diferentes países do mundo. Usaram Nova Guiné, Bornéu, Japão e, adivinha, o Brasil! Aí os resultados da pesquisa mostraram altos níveis de identificação dessas emoções. A alegria, por exemplo, foi identificada por 97% de todos que participaram. Entendeu? Pegaram pessoas de todos esses países e mostraram para elas fotos com rostos mostrando alegria, mostrando raiva, uma série de expressões. E essas 6 emoções que nós consideramos hoje como as emoções básicas, elas são consideradas assim por causa desse estudo, porque elas foram as 6 emoções mais vistas em todas essas culturas, todos esses países. Como eu falei, a alegria, quase todo mundo de todos os países conseguia identificar os rostos que eram alegres. Só que como todo estudo, muitas pessoas não gostam nem de admitir isso, mas todo estudo tem algum problema, não existe estudo perfeito. Esse estudo, por exemplo, algumas das emoções básicas, a do nojo, por exemplo, não foi todo mundo que conseguiu identificar. Essas emoções são consideradas as básicas porque todas elas tiveram pelo menos mais de 50% da amostra identificando elas. Então, algumas delas tiveram 60% apenas de pessoas da amostra identificando.
E os outros 40% que não conseguiram identificar? Significa que elas não identificam essa emoção? Será que essa emoção realmente é uma emoção básica? Tem que se questionar. Viu como é um assunto difícil? E o que tudo isso tem a ver com o nosso ambiente? E o que eu quero dizer com o ambiente? Bem, em primeiro lugar, a segunda pergunta, o que eu quero dizer com o ambiente é justamente o cenário e que os nossos olhos captam dependendo do local que nós estamos. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora. Você está vendo aqui, tem quadros, tem uma parede branca, tem aqui algumas coisas, uma caixa, uns livros, tem aqui uma porta, aqui atrás tem monitor. Será que esses objetos, essas cores, essas formas, fazem a sua opinião ao meu respeito e ao respeito do conteúdo desse vídeo mudar? É justamente isso que o artigo que eu coloquei aqui na descrição tenta medir. E usaram a leitura facial para responder essa pergunta. Viu como tudo se encaixou? Eu até mereço aqui uma curtida sua nesse vídeo, né? Aproveita e compartilha também. E vamos para o estudo do artigo, então. Ele foi feito por professores da UFMG, Brasil, e foi publicado em 2020, então ele é super atual. O objetivo do estudo foi avaliar o nível da resposta emocional de pessoas enquanto assistiam vídeos de propaganda política, usando cenários diferentes em cada vídeo. E como fizeram isso? Bem, primeiro eles construíram um roteiro de propaganda política fictício que fosse o mais genérico e neutro possível. E fizeram um ator que nunca participou de nenhuma campanha eleitoral real se passar por candidato. Esses dois pontos foram importantes porque se tivessem usado algum vídeo real de um político falando, a pessoa poderia já ter alguma resposta emocional tendenciosa. Essa parte vale se atentar, que ela serve para mostrar a importância de você focar numa variável específica. Nesse estudo eles queriam entender a variável do cenário. Então não pode ter mais nada, eles têm que tentar ao máximo que não tenha nada impactando nisso. Então se eles colocassem um político já conhecido, minimamente conhecido, já teria algum impacto. Eles queriam entender só o cenário. Se eles colocassem algum discurso no roteiro que já fosse com alguma tendência ideológica muito nítida, também já impactaria como que seria a resposta emocional das pessoas. Eles queriam verificar só o cenário. Por isso que fazer estudo científico é difícil, tem que pensar em tudo isso. Foram analisados 108 indivíduos em uma sala reservada da biblioteca da Faculdade Senac, Minas. E foi instalado um computador com tela de 22 polegadas e o fone de ouvido. O legal desse estudo é que usaram captura de imagem, que era analisada por um software específico de análises faciais. Ou seja, filmavam o rosto da pessoa enquanto ela assistia ao vídeo para captar as reações faciais dela. Assim eles conseguiam captar o nível de valência emocional, onde as valências mais altas envolvem uma intensidade maior de emoção positiva, como a felicidade, e intensidades de menor de outras emoções, que seriam as negativas, como o desprezo. Aqui é muito importante considerar também que esse termo que eles usaram, de valência positiva e negativa, não tem a ver com a emoção ser boa ou ser ruim. Eles usaram isso para identificar a resposta da pessoa com relação ao que ela está assistindo. Ou seja, é mais no ponto de repulsa ou atração ao que está sendo exposto a ela. Então não quer dizer que é ruim ter raiva e nojo ou então tristeza, e é bom ter felicidade. Não. O que está dizendo aqui é que quando a valência era positiva, era porque estavam sentindo emoções que estavam curtindo o conteúdo, por assim dizer. E quando a valência negativa, estavam tendo emoções de repulsa ao conteúdo. Mas o legal de se atentar aqui é que é um estudo de qualidade boa. Por quê? Porque ele não é feito com autorrelato, então ele não está interessado se a pessoa achou que ela gostou do vídeo. Não. Ele está interessado no que o corpo da pessoa está falando sobre aquele conteúdo. Aí isso já nos dá um poder de análise um pouco maior. E também não tem uma amostra baixa para um estudo desse tipo. 108 pessoas é uma amostra relevante. Tem como ter estudos mais poderosos em sentido de qualidade de análise? Sim, se fosse alguma coisa mais usando uma ressonância magnética funcional, usando um eletroencefalograma, ainda teria um poder um pouquinho maior. Só que são coisas mais complicadas, provavelmente não daria para fazer com 108 pessoas. Então eu dou joinha para o método e para a forma que foi desenvolvido esse estudo. Eu gostei. Tem algumas críticas sobre o quanto que as expressões faciais realmente dizem sobre o que a gente está sentindo, mas ainda é uma ferramenta, ainda é uma forma de você conseguir captar alguma segurança, ao menos um nível aceitável. E como eu já falei, o objetivo é testar diferentes tipos de cenário. Então o roteiro era sempre o mesmo, mas o cenário mudava. Agora, quais eram os tipos apresentados? Tinham 4. Tinham casas populares, estantes de livros, parede simplesmente branca e casas de luxo.
Qual você acha que foi o melhor cenário? Ou seja, o cenário mais positivo? E o pior cenário? Então, não foi identificado o melhor cenário que fosse unânime, porque a vida nunca é simples, né? Mas foram observadas duas coisas muito úteis. Primeiro, os cenários de fato influenciam na valência positiva de quem assiste ao vídeo. Porque de fato, quando eles analisaram estatisticamente cada uma das cenas do roteiro, do vídeo que era apresentado para as pessoas, em cada uma delas houve alguns cenários que apresentou mais resposta positiva das expressões faciais de forma significativa. O problema é que nem sempre era o mesmo cenário. Em determinado trecho do vídeo, eles viram que, em média, o cenário branco era o que tinha mais valência positiva. Aí, em outro trecho, viam que era o cenário dos livros, atrás da pessoa. Em outro, viam que era o cenário com as casas populares. Com isso, era possível determinar que, sim, o cenário tinha importância para a valência emocional apresentada. Só que não era unânime, não conseguiram determinar um ambiente perfeito para você sempre fazer seus vídeos. E a segunda coisa interessante é que houve um cenário que era sempre negativo: as casas de luxo. Isso quer dizer que as casas de luxo são sempre mal vistas? Não. Mas quando se trata de um político que precisa representar o povo, provavelmente sim. Talvez, podemos até supor que talvez por isso a gente vê muito político aí fingindo ser povão, né? Só que isso é muito específico para a área de política, em que nós queremos representação popular. Quando são outras situações, é muito provável que isso não seja verdade. Por exemplo, no mundo lá das pessoas que ficam vendendo a ideia de ser day trader, eles mostram muitas coisas caras. Muitos carros BMW, muitas mansões, muitas casas grandes com piscina. Porque ali é outra coisa, é um outro público que eles estão querendo engajar e é com outros objetivos. Eles não estão ali para representar um público popular, eles estão ali para conseguir garantir que a pessoa... Garantir nada, eles estão ali para tentar vender uma ideia de que a pessoa vai ser tão rica quanto eles, etc. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Agora, qual que é a conclusão disso tudo? É que, de fato, a inserção de elementos visuais da mensagem política altera a percepção de seu conteúdo e, com isso, altera a resposta emocional do eleitor a este anúncio. Essa, pelo menos, é a conclusão do estudo. Aqui, agora trazendo uma conclusão desse vídeo, acho que vale um recapitulamento de tudo que a gente viu. Primeiro, a forma que nós entendemos emoções hoje vem muito das nossas expressões faciais, assim como eu falei daquele estudo dos anos 60. Segundo, emoções são um fator puramente físico, fisiológico. Elas são químicas liberadas no nosso corpo, impactadas pelo ambiente. Então essa ideia de que nós temos decisões racionais e decisões emocionais, não rola. Nós temos talvez níveis. Algumas decisões podem ter maior nível de lógica e menos nível de impacto emocional, só que ainda assim tem emoções impactando. E por fim, o ambiente ele impacta o como você está se sentindo e as reações que você vai ter e até as opiniões que você vai formar. Eu particularmente aprendi muito estudando isso, gostei demais de fazer isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido até, talvez, e espero que te traga conhecimentos legais. Fica aí, se inscreve que vai ter, ou então me segue, não sei onde está assistindo isso, YouTube, Instagram, sei lá. Que eu estou sempre fazendo esses estudos aí e relatando aqui para a câmera do meu celular. É isso. Abraço para você.